Olá, amigos! Bem-vindos de volta. No fim de semana, na Rússia e na Ucrânia ocupada, ocorreu um descarrilamento de trem de passageiros. Tivemos um petroleiro russo detido pelas autoridades suecas. Tivemos muitas refinarias e fábricas explodidas e tivemos 2 ataques diferentes de drones ucranianos, um na Crimeia e outro em Watsk ocupada. Vamos direto ao assunto. O petroleiro da frota sombria russa Flora 1 foi apreendido pela Guarda Costeira sueca sob suspeita de crimes ambientais. Isso não é apenas uma suspeita. Quero dizer, há um rastro enorme atrás desse petroleiro. Olha o caminho que ele fez. Entre Gotlândia, Lituânia, Letônia e Estônia, ele deixou uma enorme trilha de combustível vazando petróleo bruto. Não é nada bom. Nós não queremos isso no Mar Báltico, então as autoridades suecas, a guarda costeira, eles são muito corajosos. Eles realmente detiveram o petroleiro. Ela foi avistada danificada às 4h30 horário local, em meio ao tráfego intenso no Estreito de Bornholm, após liberar cerca de 10 metros cúbicos de óleo no dia anterior, a leste de Gotlândia. Nesta foto você pode realmente ver como é a mancha de óleo. É um rastro na água, rastro de óleo. Nós não queremos esse tipo de coisa. Essa é uma foto real da guarda costeira sueca realmente embarcando no petroleiro. Infelizmente nós não temos um vídeo disso, então vocês vão ter que imaginar. Olhem só, meus amigos, não é lindo? E está fresco também, como carne fresca. Quero dizer, isso aconteceu hoje à noite, 6 de abril, em Novorossiysk. Vocês podem ver os refletores, 2 deles procurando pelos drones, tentando abatê-los. Dá para ver o fogo da defesa antiaérea, esses tiros traçantes. Lembro a vocês, a cada 4 ou 5 disparos, um é traçante, ou seja, para cada um desses pontos. Bem aqui, tem uma infinidade de tiros normais, mas acho que eles erraram porque já temos incêndios, na verdade 3 delas. Então, não sei o que eles estão tentando derrubar, mas eles já acenderam suas fogueiras no chão. Vocês chegaram tarde demais. Este é o terminal de petróleo Cheshkari de Novorossiysk, Rússia. Também temos um vídeo disso. Olha só essa bela fogueira às custas do Estado, de graça para o povo russo. Outro vídeo. Claro, temos vários vídeos. Deixe-me pegar uma geolocalização para você, assim você sabe exatamente do que estou falando. Aqui está uma geolocalização para você das fogueiras, 3 lugares geolocalizados. Podemos ver que esses são os berços de atracação ou estações de atracação. Me perdoe pela falta de linguagem marítima. Bem, o lugar onde eles carregam e descarregam o óleo. Todos os 3 em chamas. Uau, Além disso, essa foto parece tão lendária. Acho que você deveria emoldurá-la e colocar na parede porque ela está muito bonita, parece photoshopada, mas não está. E só por desencargo de consciência, aqui está um vídeo final disso. Este é um incêndio de óleo pesado, você sempre pode reconhecer isso pela base grossa, do fogo. Olha só, e está subindo bem devagar, o que significa que tem muito material queimando. Eu acho que isso aqui é um tanque de combustível pegando fogo. E acabamos de ver outra explosão, boom. Você viu aquele pequeno clarão? Aquilo é a liberdade sendo descarregada na Rússia? Você achou que era só isso, mas não é. Abril, dia 5, um dia antes, temos uma refinaria de petróleo em Kstovo, Nizhny Novgorod, que fica a 400 quilômetros a leste de Moscou. Agora, será que alguém fumou de forma extremamente descuidada aqui, ou o que te parece? Talvez as sanções ucranianas, drones ucranianos entregando presentes, exportando liberdade, deixando tudo fora de ação, como você quiser chamar. É uma bela fogueira exatamente onde fica a refinaria de petróleo de Kstovo. Na noite de 5 de abril, a usina na cidade de Kstovo, na região de Nizhny Novgorod, foi alvo de um ataque massivo de drones. Moradores locais relataram pelo menos 20 explosões. Uau, vencemos, meus amigos, eu acho. O Ministério da Defesa da Rússia vai dizer que derrubou 20 drones, mas com o quê? Com a própria refinaria de petróleo deles? Um incêndio de grande proporção começou no território da empresa, que era visível a uma distância considerável. Uma fumaça espessa e escura subiu acima da zona industrial. Eu adoro esse jeito de falar, estou lendo um romance sobre a guerra de 2 países queimando as refinarias de petróleo um do outro. É uma descrição legal, mas são coisas reais da Rússia, e essa é uma das maiores refinarias de petróleo da Lukoil na Rússia. A usina processa cerca de 17 milhões de toneladas de petróleo por ano.
preciso corrigir isso. A usina processou cerca de 17 milhões de toneladas de petróleo. Agora ela não está mais atingindo esse número. Com certeza não, porque está pegando fogo. É realmente difícil processar petróleo se sua refinaria está em chamas. Vocês acharam que era só isso, mas não era, meus amigos. Porque um dia, ainda antes daquele 4 de abril, tivemos outro ataque de drone em outra área, em outra refinaria de petróleo. Bem, para ser mais específico, essa aqui é uma fábrica de produtos químicos e também uma fábrica de borracha, está ligada ao petróleo, mas fabrica produtos químicos a partir do petróleo e produz borracha. Além disso, é claro que estou falando da Tolyatti Caoutchouc, que fica na cidade de Tolyatti, que está às margens do rio Volga. Fica no interior da Rússia. Isso é tudo o que você precisa saber. As forças de sistemas não tripulados ucranianas atingiram a fábrica química Tolyatti Caoutchouc, na região de Samara, na Rússia, usando drones de ataque, causando um incêndio de grande escala na instalação. A extensão dos danos ainda não está clara, mas está sendo avaliada. Várias áreas da instalação estão em chamas. A extensão dos danos ainda não está clara. Onde? Para mim, com base nesta foto, está bem claro que é uma fogueira livre para o povo russo ir lá e fritar suas salsichas, se quiserem. A usina está pegando fogo, esse é o tamanho do estrago. Muito maravilhoso. Você pode pensar, por que a Ucrânia ataca essas fábricas químicas? Elas fazem parte do complexo militar industrial russo. Veja mísseis, defesa aérea, mísseis, tanques, infantaria, veículos de combate, pneus. Eles usam borracha. Hoje em dia, tudo utiliza peças eletrônicas, borracha e produtos químicos derivados de petróleo. Se você atacar fábricas de eletrônicos, refinarias de petróleo ou indústrias químicas como fábricas de borracha, atinge a linha de suprimento do complexo militar industrial russo. Vamos pegar o míssil Iskandar como exemplo. Ele tem chips e componentes eletrônicos dentro dele, certo? A Ucrânia atingiu uma enorme fábrica russa de eletrônicos no mês passado, eliminando isso. Agora a Rússia precisa desviar recursos para comprá-los no exterior, talvez da China, para conseguir esses componentes eletrônicos novamente e produzir mísseis Iskandar. Eles também usam partículas de borracha, selantes de borracha e diferentes partículas químicas para fabricar diferentes peças plásticas. Além disso, eles têm algumas lá dentro. Você atinge uma fábrica química, atinge uma fábrica de borracha, tira isso da cadeia de suprimentos, interrompe a cadeia de produção, elimina os produtos finais. É assim que funciona. É isso que a Ucrânia está fazendo. Tudo isso é um ataque contra o complexo militar industrial russo e algumas armas não serão concluídas por causa desse ataque específico. Talvez até salve algumas vidas ucranianas. É possível que 2 alvos tenham sido atingidos em Tolyatti, na Rússia. Além disso, eu ouvi o nome Tolyatti, que soa italiano, Tolyatti, mas é Guibichev Azot e Borracha de Tolyatti, 2 fábricas diferentes. Vídeos recentes mostram um grande incêndio na fábrica. Para uma segunda-feira, espero que anime seu dia. E obrigado por assistir ao meu canal. Ah, você achou que era só isso? Meus amigos, acostumem-se. Isso é a Rússia. Essa próxima notícia que vou contar para vocês não tem nada a ver com a Ucrânia, não tem nada a ver com a presença dos drones ucranianos. Isso é só a Rússia sendo a Rússia. Já que eles realmente não gostam de fazer manutenção em nada, manutenção leva tempo, exige recursos, e é muito mais fácil roubar esse dinheiro do que realmente usá-lo para fazer manutenção em algumas coisas. Por exemplo, a sua infraestrutura ferroviária, os trilhos do trem, só as vigas de metal que são os trilhos, eles realmente se desgastam. Toda vez que um trem passa, há microvibrações ou até mesmo grandes vibrações, chamadas de macrovibrações. Elas desgastam aquela viga de metal e se 10 mil trens, 20 mil, seja qual for o número, passarem por aquela viga de metal, você precisa trocá-la. É por isso que as linhas ferroviárias passam por manutenção a cada determinado período de tempo. Você precisa fazer a manutenção, precisa consertar. Você precisa trocar as vigas de metal, precisa trocar os parafusos ou o concreto que fica entre essas vigas de metal. Bem, a Rússia não faz isso. E aqui está o resultado. 7 vagões de um trem de passageiros Chelyabinsk-Moscou descarrilaram na região de Ulyanovsk, na Rússia. Nenhum drone ucraniano envolvido, nenhum guerrilheiro envolvido. Apenas uma linha ferroviária sem manutenção ou mal mantida que simplesmente cedeu por conta própria. É assim mesmo, e isso acontece muito na aviação russa também, quando um trem descarrila, ok, é ruim, mas ninguém morreu. Quando um avião cai do céu,
por falta total de manutenção, as pessoas geralmente morrem, então é realmente ruim na Rússia. Olha só, simplesmente se desprendeu de uma vez. Esse metal aqui estava desgastado e precisava ser trocado, mas eu aposto que o dinheiro foi desviado. Além disso, olha as fotos. Isso é muito trem fora dos trilhos, mas é algo comum que acontece na Rússia pelo menos uma vez por mês. Estou falando que não tem nada a ver com tempo de guerra, nenhuma ligação com guerra, isso é só infraestrutura civil que não é mantida. E esse é o resultado. Da última vez mencionei 2 novos membros mensais do Buy Me a Coffee porque não tinha nenhum. Bem, vocês se juntaram e eu estou muito feliz com isso porque essa é a base. Eu posso fazer meu trabalho de forma estável e não preciso me preocupar porque tenho membros mensais no Buy Me a Coffee. O YouTube pode subir e descer. Eu estou seguro, graças a vocês, e eu sou açougueiro. Alguns nomes novos que se juntaram durante o fim de semana. Pio Koiski, obrigado. Andrew Witz, obrigado, meu amigo. Rick Denney. Agradeço a você e finalmente temos Somaona. Algumas pessoas querem ficar anônimas, sem problema, eu respeito isso. Só Somaona, obrigado. Se você gosta do meu canal, inscreva-se na assinatura mensal do Buy Me a Coffee e aproveite os vídeos. Você achou que era só isso? De jeito nenhum, não é só isso. Dia 4 de abril nós entramos em Luhansk ocupada, no leste da Ucrânia. Há uma usina metalúrgica, a usina metalúrgica de Tivsk, né, que produz produtos metálicos, até mesmo aço. E esse aço também é usado na fabricação do T-90M, esse é o tanque de batalha russo mais moderno. Nem me faça começar a falar do T-14 Aramata que nem existe. Bem, não vai mais sair aço desta fábrica para as linhas de produção do tanque de batalha T-90M, porque olha só o que os drones ucranianos fizeram com a fábrica. Coitada da fábrica, coitada da infraestrutura. Não, foi direto nela. Não, alguém faz alguma coisa direto nela. Cada um desses é uma zona de impacto diferente. Eu acho que são drones de asa fixa, de ataque de longo alcance, FB-2 Firepoint segunda série. É um grande tanque de combustível. Não vá até lá, não chegue perto. Não, por favor, alguém pare esses drones. Tem tantos deles. É uma subestação. Talvez uma subestação de 110 kW, os drones estão indo direto para lá. Faça isso parar. Vídeo maravilhoso para uma segunda-feira. Espero que tenha gostado. Você achou que era só isso? Achou? Caiu nessa armadilha de novo? Não é só isso, meus amigos. Estamos falando da Rússia aqui, um Volgo-Balt russo, esse é o nome. O navio Volgo-Balt que transportava trigo afundou no mar de Azov. Não foi danificado, não foi atingido, afundou completamente. Está no fundo do mar, virou um submarino. Em breve será um recife de corais. Há mortos e desaparecidos. Alguns membros da tripulação abandonaram o navio e conseguiram chegar à costa na região de Kherson, região ocupada de Kherson. Este é o Volgo-Balt. Ele estava transportando, aliás, grãos e produtos de grãos ucranianos roubados. Eu quis dizer grãos, não produtos de grãos. Esse é o navio que salvou a tripulação que conseguiu sobreviver. E essa é a tripulação nas praias tomando sol, certo? Aproveitando a vida. É isso que você ganha por roubar o grão de outro país. Você pode ver a jornada no mar de Azov, atravessando bem no meio dele. E foi aqui que o bote salva-vidas desembarcou. Essa é a praia onde eles estão tomando sol agora. E em algum lugar dessa área, no fundo do mar, há um novo recife de coral com o grão ucraniano roubado. Pelo menos os peixes aproveitam esse grão. Eles vão comer. Bom apetite, peixes. Ei, nós tá dormindo com os peixes. Eu estava esperando para dizer isso. Agora é o termo certo para dizer isso. Você achou que era só isso? Não, meus amigos. Ainda não assistimos ao ataque de drones na Crimeia em 4 de abril. Isso foi há 2 dias. Você sabe como o SBU ucraniano gosta de destruir todo o sistema de defesa antiaérea russo que eles colocam na Crimeia? Bem, eles continuaram fazendo isso como sempre fazem, a cada 1 ou 2 semanas. Vamos assistir ao vídeo. Isso é de 4 de abril. FB-2 Firepoint, segunda série drone de asa fixa, ataca a Crimeia ocupada. Primeiro de tudo, temos um radar que me parece é um radar S-300. Por favor, me corrija se eu estiver errado.
E já era, foi tirado de ação, dormindo com os peixes, uau! Temos o que é isso? Um grade? Temos um Toro, um Toro M2 bem aqui na floresta, já era. Vamos mandar mais um aqui. Parece um leilão. Conseguimos esse? Conseguimos esse? 3 acertos nesse aí. Será que conseguimos um 4º acerto? O que temos agora? O que é isso? Uma luta de infantaria? Não, tem que ser antiaéreo porque está na Crimeia. O que é? E claro, se você vê uma ferrovia, se você vê uma filmagem de drone FB2 assim e vê uma ferrovia destruída, esse é um momento lindo. Vamos aproveitar esse momento. Pegue sua pipoca. Esse é um acerto no tanque de combustível. Ah, eu adoro esses terminais ferroviários, são muito legais. E isso provocou imediatamente um grande incêndio. Claro que aconteceu, claro, maravilhoso. Obrigado, SBU, por animar minha segunda-feira. E sobre esses drones, acabei de mostrar vários vídeos deles para você. Mostrei vários ataques sem vídeos de drones. Só vimos refinarias de petróleo queimando. Como isso é possível? Quero dizer, a Rússia tem centenas, se não milhares, de sistemas de defesa aérea de médio e curto alcance. Estou falando dos S-300 Pantsir Tor. Então, o que está acontecendo? Por que os drones ucranianos conseguem isso? A Rússia não deveria derrubá-los? Vou ler um tópico que explica melhor do que eu. A situação atual da Rússia se deve a vários fatores. A Ucrânia já enfraqueceu parte da defesa aérea na retaguarda, permitindo que muitos drones penetrem profundamente no território russo. A Rússia não consegue derrubar todos. Você sabe, as áreas profundas da retaguarda de Vladimir Putin, que ele adora ver sendo atingidas. E, em segundo lugar, a Ucrânia conseguiu causar sérios danos às linhas de produção de mísseis de defesa aérea da Rússia. É disso que eu estava falando antes. Se você elimina um dos elos dessa cadeia de produção ou da lista de produção, como por exemplo, você precisa de metal, precisa de eletrônicos, precisa de borracha, se você tira um desses, toda a linha de produção entra em colapso até que você substitua aquele componente. Não só tivemos alguns ataques a pontos-chave da cadeia de suprimentos, como vários fabricantes russos de explosivos sendo atingidos, mas especialmente a destruição da fábrica de microeletrônica Kremni-El. Essa era uma fábrica de microeletrônica muito grande. E não é fácil substituir essa produção. Você tem que importar isso da China, mas precisa de componentes bem específicos que você produzia antes. E agora você depende da China. É isso que esses ataques ucranianos fazem. Eles apenas empurram a Rússia para uma dependência ainda maior da China. Essa fábrica era o principal centro de produção de componentes críticos para os mísseis russos, em tudo, desde o Pinsiris até os mísseis balísticos Iskandar, também mísseis de defesa aérea. Então sim, 2 motivos. Sistemas de defesa aérea destruídos pela Ucrânia e fábricas de mísseis de defesa aérea destruídas pela Ucrânia. Agora, sem defesa aérea, de repente vemos tudo pegando fogo, o que é muito bom, porque meus dias estão ficando cada vez melhores. Vou terminar esse vídeo com o assunto mais importante. Jens Stoltenberg, o ex-chefe da OTAN, lançou suas memórias. E eu tenho que dizer, as pessoas são burras. Elas tiram isso do contexto e acrescentam sua própria agenda. Agora vamos à verdade. Quer saber qual é? Jens Stoltenberg estava disposto a vender os Estados Bálticos para a Rússia? Eu vou te contar a verdade. Estou tão cansado das pessoas serem tão burras. Eu vou ler a thread e comentar sobre ela. E em nome da verdade, se você terminar este vídeo, vai descobrir o que realmente está sendo escrito nessas memórias. Houve muita indignação hoje sobre as memórias de Jens Stoltenberg, que alguns sites de notícias têm insinuado, mostra. Ele estaria disposto a concordar com as exigências da Rússia no final de 2021 para a retirada unilateral da OTAN de todas as forças de fora da região do leste europeu. As memórias não dizem isso. E eu li aquelas páginas às quais as pessoas estavam se referindo, e eu não consigo acreditar que pessoas que eu até sigo não leram esse material e só se referem às manchetes e ao sensacionalismo. O livro de memórias não diz isso de jeito nenhum, mas as pessoas são preguiçosas e não fazem essa pesquisa. Stoltenberg diz em suas memórias que teve uma reunião paralela com Lavrov na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2021,
Nessa ocasião, ele sugeriu discussões futuras sobre a possibilidade de uma zona de amortecimento equilibrada baseada em limitações militares geográficas acordadas entre a OTAN e a Rússia. Não vou ler tudo, mas esse é o ponto principal. A primeira proposta de Stoltenberg era que a Rússia retirasse as forças russas das áreas da fronteira da Estônia, Letônia e Lituânia para algumas dezenas de quilômetros dentro da Rússia. Basicamente, essa é a ideia. Se a Rússia fizer isso e for confirmado, a OTAN pode retirar algumas forças dos Bálticos. Então seria uma zona de amortecimento, não uma zona militarizada. Se um dos lados militarizar a área, o outro pode reagir. Lavrov rejeitou isso de imediato e propôs que a OTAN se retirasse dos Bálticos, o que Jens Stoltenberg também rejeitou de imediato já naquela época. Essa é a verdade. Agora dizem que Stoltenberg queria vender os Bálticos para Lavrov. Isso não foi nem de longe o que aconteceu, nem o que era o caso, nem o que estava escrito no livro. Toda a verdade está escrita nessas páginas. Ele estava tentando fazer com que a Rússia retirasse as forças das áreas de fronteira dos Bálticos. E a Rússia não concordou. Jens Stoltenberg não aceitou as exigências russas de que a OTAN saísse totalmente dos Bálticos. É isso mesmo, e eu vou te mostrar as páginas também. A segunda exigência de que devemos retirar todas as nossas forças dos países do leste significaria que não poderíamos mais defender nossos membros mais novos da mesma forma que os mais antigos. Acabaríamos com 2 níveis de países membros da OTAN, por isso as 2 primeiras exigências eram impossíveis de aceitar. É isso que Jens Stoltenberg escreve em seu livro, que essas exigências eram impossíveis de aceitar e que ele não as aceitou. É como se a Rússia estivesse fazendo todas essas exigências agora para a União Europeia e ninguém concordasse com elas, mas de repente as pessoas começassem a dizer que agora a União Europeia está tentando se render ao aceitar isso, sendo apenas uma suposição de quem não leu o documento. Senti que precisava esclarecer isso, vou ler isso para você novamente. As 2 primeiras exigências eram, portanto, impossíveis de aceitar. A exigência era que a OTAN fosse retirada dos Bálticos. Está aí direto das memórias. Espero que agora as pessoas deixem de lado esse boato de que Jens estava tentando ter uma reunião paralela com Lavrov para atrair os Bálticos. Isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Meus amigos, obrigado por assistirem. Voltarei toda segunda, quarta e sexta. Se gosta do canal, inscreva-se, torne-se membro mensal e me pague um café. Até o meu próximo vídeo, Slavo Krini, e tchau!